Olá, irmãs e irmãos de Caminhada Redentora. Hoje completamos 90 reuniões de estudos, sempre com o mesmo foco, tentando aliviar as tensões de momento provocadas por essa pandemia. Porém, antes de prosseguirmos com o nosso papo inicial, convido-os a colocarem suas águas a fluidificar sobre a mesa e a sentarem-se confortavelmente. Surpreendemo-nos a cada reunião com o volume de assuntos morais a estudar, com infindas possibilidades de interpretações, impulsionando-nos à consolidação de uma fé cada vez mais raciocinada e lógica, tornando-se mais e mais convincente. Nunca poderíamos imaginar a possibilidade de chegarmos a uma centena de estudos diferenciados com base apenas no Evangelho segundo o Espiritismo, um dos livros da codificação espírita. Agora já nos avizinhamos do 100º encontro sem interrupções. E por falar em interrupção, deveremos tê-la pela primeira vez desde que iniciamos na próxima sexta-feira, dia 25 de dezembro, dia comemorativo do Natal, pela grandiosa queda de quórum que se verificaria fatalmente por razões óbvias. Interessante que as obras de base da doutrina espírita não mencionam a data do Natal como comemorativa, já que essa data foi convencionada e convertida em cristã pelos romanos, a partir de uma antiga festa pagã denominada Natalis Solis Invicti, nascimento do Sol Invencível, em homenagem ao deus persa Mitra, muito popular em Roma. O Natal, como aniversário de Jesus, foi comemorado pela primeira vez no ano 354 da nossa era. Muitos irmãos mais radicais ou ortodoxos contestam o Natal por não ter fundamento científico e desaconselham também a comemoração devido ao apelo comercial inserido nela pela mídia. No entanto, polêmicas à parte, é muito gostoso nos reunirmos em família, pelo menos uma vez por ano, para reverenciar Jesus. Não para promover uma festa pagã, mas para nos abraçarmos, beijarmos, trocarmos efusões de amor. Sabemos que o dia real de Jesus é todo dia, pois deveríamos agradecê-lo diariamente e homenageá-lo por tudo de bom que nos traz diuturnamente. Entretanto, este mês em especial desperta em cada ser humano um sentido mais grandioso, mais amoroso, com atitudes mais fraternas e com tolerâncias muito mais significativas. Sem dúvida, a psicosfera planetária se suaviza e purifica no decorrer do mês de dezembro. Então, colocando-se em nível secundário os aconselhamentos de cunho religioso a favor ou contra a data do Natal, lembremo-nos que no dia 25, o principal homenageado deve ser o Mestre Nazareno, em torno do qual dever-se-ia girar a maioria das atitudes familiares. É o efeito Jesus Consolador atuando plenamente e planetariamente. Assim, temos muitas razões
para encher os corações de esperança e alegria e agradecer a Jesus pela vida. Permitai, Senhor, que humildemente possamos iniciar a nossa reunião da noite, convictos de que tudo que aqui for dito refletirá a vossa influência benfazeja. Que assim seja. A página que iremos estudar está no capítulo 12 do Evangelho. Amai os vossos inimigos. Leremos os itens 5 e 6, que são parte da explicação sobre o título Os Inimigos Desencarnados. Vamos à leitura. Ainda outros motivos temos para ser indulgentes com os inimigos. Sabemos, primeiramente, que a maldade não é um estado permanente dos homens, que ela decorre de uma imperfeição temporária e que, assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Sabemos também que a morte apenas nos livra da presença material do inimigo, pois que este pode perseguir-nos com o seu ódio, mesmo depois de haver deixado a terra. Que assim a vingança que tomemos falha ao seu objetivo, visto que, ao contrário, tem por efeito produzir maior irritação, capaz de passar de uma existência a outra. Cabia ao Espiritismo demonstrar, por meio da experiência e da lei que rege as relações entre o mundo visível e o mundo invisível, que a expressão extinguir o ódio com o sangue é radicalmente falsa, que a verdade é que o sangue alimenta o ódio, mesmo no além-túmulo. Cabia-lhe, portanto, apresentar uma razão de ser positiva e uma utilidade prática ao perdão e ao preceito do Cristo. Amai-vos os vossos inimigos. Não há coração tão perverso que, mesmo a seu mau grado, não se mostre sensível ao bom proceder. Mediante o bom procedimento, tira-se pelo menos todo pretexto às represálias, podendo-se até fazer de um inimigo um amigo antes e depois da sua morte. Com um mau proceder, o homem irrita o seu inimigo, que então se constitui instrumento de que a justiça de Deus se serve para punir aquele que não perdoou. Pode-se, portanto, contar inimigos assim entre os encarnados como entre os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e subjugações com que tanta gente se vê a braços e que representam um gênero de provações, as quais, como as outras, concorrem para o adiantamento do ser, que por isso as deve receber com resignação e como consequência da natureza inferior do globo terrestre. Se não houvesse homens maus na terra, não haveria espíritos maus ao seu derredor. Se, conseguintemente, se deve usar de benevolência com os inimigos encarnados, do mesmo modo se deve proceder com relação aos que se acham desencarnados. Outrora sacrificavam-se vítimas sangrentas para aplacar os deuses infernais, que não eram senão os maus espíritos. Aos deuses infernais sucederam os demônios, que são a mesma coisa.
O Espiritismo demonstra que esses demônios mais não são do que almas de homens perversos, que ainda se não despojaram dos instintos materiais, que ninguém logra aplacá-los, senão mediante o sacrifício do ódio existente, isto é, pela caridade. Que esta não tem por efeito unicamente impedi-los de praticar o mal, e sim também o de os reconduzir ao caminho do bem e de contribuir para a salvação deles. É assim que o mandamento "amai-vos os vossos inimigos" não se circunscreve ao âmbito acanhado da terra e da vida presente. Antes faz parte da lei de solidariedade e da fraternidade universais. Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Após a leitura, passemos ao nosso humilde comentário. Falar de inimigos soa tão fortemente em nossa alma que preferimos chamá-los adversários de jornada, que podem sentirem-se com muitas razões para não nos suportarem. Obviamente, nada pode justificar o ódio por alguém, mas a capacidade de perdoar com exclusão integral das mágoas exige um manancial de virtudes que normalmente o ser vingativo ainda não detém. Por isso, o aconselhamento sempre nos direciona para um sentimento de compaixão e resignação para com aquele que nos odeia, porque ele o faz por pura ignorância. E convenhamos, ele não nutre ódio à toa. Alguma razão o conduziu a tamanha revolta. Então, torna-se necessário traçar um plano lógico e seguro para que qualquer um suporte as injúrias daqueles que estão magoados com ele. Primeiro, muitas vezes você nem sabe por que alguém lhe odeia. Mas sabendo ou não a causa, o primeiro passo é revestir-se de humildade, pedindo forças ao Pai Maior para reconhecer que, em algum momento do presente ou do passado, você ofendeu ao seu algoz. Que tal iniciar a trajetória positivista pedindo perdão a ele pela mágoa que provocou? Não importa se você é ou não é o culpado, se lembra ou não da falta. O certo é que instigou, de forma consciente ou não, a fúria em alguém. Segundo, desenvolva um sofrimento de compaixão pelo seu ofensor, aceitando e se convencendo de que ele é mais uma vítima do que propriamente um ser vingativo. Ore muito para que ele abra sua mente. Ainda que o ódio dele seja descomedido, contenha-se e procure observá-lo como um ser doente, digno de pena. Terceiro, peça a Jesus que lhe inspire nos momentos que antecedem à conversa com ele, sempre tendo em consciência que água mole em pedra dura acaba vencendo. Assim,
Não se frustre se for rechaçado algumas vezes antes de conseguir implantar um diálogo civilizado com ele. Vá preparado para ouvir difamações ou xingamentos. Ele refletirá sobre suas ponderações, ainda que carregado de revolta num primeiro momento. Ele vai se pôr a pensar e a ceder devagar. Quarto, lembre-se do aconselhamento de Jesus quando disse: reconcilia-te com teu irmão enquanto estás a caminho. Ele lhe convida a envidar todos os esforços para dissipar essa mágoa enquanto encarnados estão. Senão a guerra tomará outra feição se o seu desafeto desencarna, pois vai fazer todo o esforço para lhe prejudicar espiritualmente via obsessão, que nem sempre é detectável pelo obsedado, apesar de estar provocando dores aparentemente sem explicação lógica. Então, caros irmãos e irmãs, vamos descartar as nossas diferenças com alguém e buscarmos viver em paz, sem rusgas e tendo como meta até possivelmente amar o ex-desafeto no futuro. Essa é a mais pura lei do amor ao próximo a ser perseguida nessa vida. E quando você se engaja nessa tarefa, não faltam inspirações superiores para que você triunfe nessa empreitada santificada e libertadora. Muita paz. Vamos passar agora à fluidificação das águas, superpondo nossas mãos sobre elas. Mestre amado, conduza-nos a um patamar seguro nesse instante, de sorte que possamos participar dessa magnetização imposta por vós a essas águas, transmutando-as em poderosos medicamentos com efeitos curadores para quem delas fizer uso. Inunde também os nossos ambientes de influxos de paz e amor. Obrigado, excelso amigo. Águas fluidificadas em vosso santo nome, que assim seja. Vamos agora nos encaminhando para o final da nossa singela reunião de hoje, com a certeza de que doamos o que temos de melhor, não obstante as nossas limitações atuais. Que essa reunião de esforços pela renovação interior surta efeitos positivos em todas as famílias participantes, criando um clima favorável à prática do amor mais puro. Ó Cristo Jesus, que nossos caminhos evolutivos nunca se fechem às nossas parcas visões morais. Orientai-nos sempre sobre a melhor forma de trilhá-los, de forma esperançosa e segura. Imploramos humildemente a vossa permissão para que possamos encerrar a nossa reunião de hoje. Que assim seja. Desfaz-se nesse momento essa corrente de amor.
Converta o momento do Natal em parabéns ao Cristo. Até o nosso próximo encontro com Ele.